Olá, a Escritura revela que o Senhor conhece o fim desde o princípio. Diz também que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Isso significa tudo aquilo que foi descrito na sua santa palavra e deixado para nós, falado desde os tempos antigos, tempos mais remotos, pelos profetas e depois pelos apóstolos, tudo isso estava descrito na sua palavra por causa de uma coisa, que Ele conhece o fim desde o princípio. Então o princípio e o fim sempre estiveram em Deus. Isso significa, desde esses tempos que foram se passando, tempo dos profetas, tempos dos apóstolos, hoje o tempo da igreja de Cristo, a era da igreja, nós precisamos compreender um pouco mais sobre a mensagem do fim. Dentro da linha do tempo, que existe tempos determinados por Deus, como as 7 dispensações, os 7 milênios, tempos que foram determinados por Deus. Porém, além de ter um tempo determinado chamado fim, a Escritura também revela que existe o fim de todas as coisas. Ezequiel profetizou na profecia, Ezequiel capítulo 7, que o fim vem. Quando nós olhamos para a profecia de Isaías, a profecia de Jeremias e outros profetas canônicos, nós olhamos também para a nova aliança, nós vamos ver que eles também falaram sobre a mensagem do fim. Estamos chegando a mais um curso e eu queria convidar você nesse próximo curso, onde nós vamos desvendar esse mistério que as profecias de homens que erraram de 2012, de Nostradamus e muitas outras, falando sobre o cumprimento do fim. Porém, todos eles erraram, mas a Escritura jamais erra. E eu queria perguntar para você, o fim vem, mas quando é este fim? Nós muitas vezes como igreja não temos essa resposta para o mundo, mas destrinchando as Escrituras, nós vamos entender que Deus revela na sua palavra aquilo que precisamos saber sobre o fim e assim sermos um luzeiro para o mundo, dizendo que o fim vem e revelarmos como será a finalização de todas as coisas. Sim, você já parou para pensar que nós estamos num dia de semana, andando pelas ruas, trabalhando, dentro dos ônibus, nos nossos departamentos de trabalho, mas uma contagem está acontecendo? Você já pensou que Deus ele tem uma cronologia para os tempos? E no final disso tudo ele diz que haverá algo chamado fim. Isso significa, tudo vai se finalizar. Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para imaginar que após a morte ainda segue a vida eterna? E nós precisamos entender que ali não chegou no fim, na verdade ainda vai começar algo. Então nós precisamos entender o que de fato é esse fim. Você já parou para pensar que uma pessoa um dia ela nasce, mas também um dia ela morre? E que o conceito da vida é que a vida dessa pessoa chegou ao fim? E aí podemos falar, mas ela morreu bem, porque ela conquistou algumas coisas. Qual é o conceito que a Bíblia tem de fim a respeito de todas as coisas? Nós não podemos viver e deixar passar tudo aquilo que a Escritura fundamenta para nós a respeito da palavra fim. Você já observou que naquilo que determinamos fim, muitas das coisas a Bíblia declara começo? Que muitas coisas que declaramos fim, a Bíblia diz ali que tem continuidade? Pois bem, nós estamos agora diante de um fim que foi profetizado, em que não haverá continuidade de mais nada. Pois bem, para que você entenda o conceito do fim, eu quero convidar você no dia 9 de abril, às 16 horas, para mais um curso nosso, O Fim Vem. Custo e investimento apenas R$50.